Você já ouviu falar de Alexandre, o Grande, um dos maiores conquistadores da história, que construiu um império gigantesco em pouquíssimo tempo? Mas e se eu te dissesse que a ascensão e a queda desse império foram previstas em detalhes, séculos antes de ele nascer? Hoje, vamos mergulhar numa das profecias mais impressionantes da Bíblia e descobrir como a vida de Alexandre o Grande se encaixa nela de forma espantosa. Fique comigo, porque essa história vai mudar a forma como você vê a história e a profecia. A nossa jornada começa no livro de Daniel, escrito mais de 200 anos antes de Alexandre nascer. No capítulo 8, o profeta Daniel tem uma visão. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro. Este carneiro era poderoso. Ninguém conseguia enfrentá-lo. Enquanto Daniel observava, um bode veio do ocidente, movendo-se tão rápido que seus pés nem tocavam o chão. Esse bode tinha um chifre enorme e notável entre os olhos. O bode atacou o carneiro com fúria, quebrou seus 2 chifres e o derrubou. O carneiro não teve forças para resistir. O bode, então, se tornou extremamente poderoso. Mas, no auge de sua força, seu grande chifre foi quebrado, e no lugar dele cresceram 4 outros chifres, apontando para as 4 direções do céu. Pode parecer uma visão estranha, mas a própria Bíblia nos dá a interpretação. Um anjo explica a Daniel que o carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O Império Medo-Persa foi uma superpotência do mundo antigo. E o bode é o reino da Grécia, e o grande chifre é o seu primeiro rei. Agora, vamos avançar na história. O Império Medo-Persa dominou o cenário mundial por cerca de 200 anos. Era o carneiro poderoso da visão de Daniel. Mas, vindo do ocidente, surgiu um jovem gênio militar, Alexandre da Macedônia, que hoje conhecemos como Alexandre o Grande. Assim como o bode da profecia, Alexandre moveu-se com uma velocidade impressionante. Em pouco mais de uma década, ele liderou seu exército grego-macedônio por vitórias relâmpago, conquistando um território que se estendia da Grécia até a Índia. Ele atacou o Império Persa com uma fúria avassaladora, exatamente como o bode atacou o carneiro. O rei persa, Dario III, não teve chance. O império que parecia invencível foi completamente subjugado. Alexandre, o grande chifre, tornou-se o homem mais poderoso do mundo. A profecia se cumpriu com uma precisão impressionante. Mas não para por aí. Lembra o que aconteceu com o grande chifre no auge de seu poder? Ele foi quebrado. Alexandre, o Grande, no auge de seu império, morreu subitamente aos 32 anos de idade, em 323 a.C., uma morte inesperada que chocou o mundo. Ele não deixou um herdeiro capaz de governar seu vasto império. Seu reino, construído com tanta velocidade, foi quebrado. E o que aconteceu em seguida? A profecia dizia que no lugar do grande chifre, 4 outros chifres cresceriam. Após a morte de Alexandre, seu império foi mergulhado em décadas de guerra entre seus generais, conhecidos como os Diádocos, ou sucessores. Depois de muitas batalhas, o império foi finalmente dividido em 4 reinos principais, governados por 4 de seus generais. Ptolomeu assumiu o controle do Egito, Seleuco governou a Síria e a Mesopotâmia, Lisímaco tomou a Trácia e partes da Ásia Menor, e Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, exatamente como a profecia de Daniel previu. No lugar de um grande chifre, surgiram 4 reinos, dividindo o poder e o território. A correspondência é simplesmente inegável. Vamos analisar isso com calma. O livro de Daniel descreve a ascensão do Império Persa, a sua conquista por um líder grego incrivelmente rápido e poderoso, a morte súbita desse líder no auge do poder e a subsequente divisão de seu império em 4 reinos menores. Cada um desses pontos corresponde perfeitamente à história de Alexandre, o Grande, e ao que aconteceu após sua morte. Alguns céticos argumentam que o livro de Daniel deve ter sido escrito depois que esses eventos aconteceram, mas as evidências históricas e textuais apontam esmagadoramente para uma data de escrita no século VI a.C. Por exemplo, o livro de Daniel foi incluído na Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, que foi concluída bem antes da era cristã e dos eventos que solidificaram o legado de Alexandre. Além disso, o historiador judeu Flávio Josefo, do primeiro século,
relata que os sacerdotes judeus mostraram a Alexandre essas mesmas profecias quando ele entrou em Jerusalém. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. A história não é apenas uma série de eventos aleatórios. Há um plano e um propósito por trás de tudo. A precisão da profecia de Daniel sobre Alexandre, o Grande, não é apenas uma curiosidade histórica. É uma demonstração incrível da soberania de Deus sobre a história humana. Ele não apenas conhece o futuro, mas também o guia. A Bíblia afirma que Deus anuncia o fim desde o princípio e que o seu propósito subsistirá. A história de Alexandre é um exemplo vívido disso. Impérios sobem e descem, reis vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece e se cumpre com exatidão. Isso nos dá uma confiança tremenda nas outras profecias bíblicas, especialmente aquelas que ainda não se cumpriram, como as que falam sobre a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Se Deus foi tão fiel em cumprir o que previu sobre Alexandre, podemos confiar plenamente que ele será igualmente fiel em cumprir todas as suas outras promessas. A história de Alexandre e a profecia de Daniel não são apenas sobre reinos antigos. Elas nos falam sobre a confiabilidade da palavra de Deus e nos convidam a colocar nossa fé nele, o único que conhece o fim desde o começo e que controla o destino das nações. Espero que esta análise tenha sido esclarecedora e tenha fortalecido sua fé. A história está cheia de evidências que apontam para a veracidade da Bíblia. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais profecias e histórias fascinantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comente aqui embaixo o que você achou dessa profecia. Obrigado por assistir e até a próxima.